Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. No momento que vocês estiverem assistindo essa live, essa gravação. Esta é mais uma live informativa da Diretoria de Ensino. Nós estamos gravando no dia 30/5 e o nosso tema dessa semana é sequência didática, por Guy Brousseau. E para isso, nós estamos hoje com uma convidada para tratar do tema com a gente. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, mas a gente, de fato, espera que vocês se aprofundem na discussão aí nas escolas, com mais pessoas, que com certeza vai ser uma discussão muito produtiva, que vai trazer muita aprendizagem para todos vocês. Neste momento, eu vou passar a pauta e depois eu vou apresentar as pessoas que estão comigo, já para facilitar. Nossa pauta de hoje, a abertura, né, que eu acabei de fazer, o tema de hoje que é a teoria da sequência didática por Guy Brousseau. Vamos fazer um momento de retomada aí, vamos retomar relacionando com o tema da live informativa da passada e a nossa avaliação para esperar de vocês aquilo que pode melhorar o nosso trabalho com essas formações, tá? Eu estou aqui hoje com a diretora, Dona Elaine. Dona Elaine vai trazer para a gente, teremos sempre alguns convidados para fazer parte desse momento dessa live. A Dona Elaine vai falar um pouquinho sobre o Guy Brousseau, vai trazer um pouquinho da teoria da sequência, né, didática por Guy Brousseau. E muito obrigada, Dona Elaine, por aceitar o nosso convite neste dia. E estamos aqui também com a PEC, de Ciências Humanas, a Flávia, né? Bom dia! E espero que seja um momento muito produtivo para todos nós. Vou deixar agora com a Dona Elaine e ela vai conduzir e a gente vai conduzindo essa conversa. Que aí vocês tenham um bom bate-papo, um bom diálogo sobre o assunto também. Vamos lá, Dona Elaine. Vamos lá. Bom dia, Simone. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Flávia, também obrigada pela força, pelo companheirismo. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com os professores, os coordenadores. É um grande prazer para mim e uma grande responsabilidade, como eu já falei aqui. Mas é importante que nós continuemos com esse trabalho, né, que a diretoria está iniciando dessas ADPCs formativas e hoje, na sequência do que vem acontecendo aí de formação, a partir do que a gente já viu, né, sobre a taxonomia de Bloom, a sequência para a construção de aprendizagem, né, dos alunos construírem a sua aprendizagem, a gente tem que levar em consideração como essa aprendizagem se efetiva, se consolida, né, Simone? E aí o Guy Brousseau é um matemático que trouxe, né, que construiu a sequência didática, a teoria da sequência didática, mas devido à relevância dessa proposta de trabalho dele, essas teorias podem e devem ser aplicadas por qualquer professor de componente curricular, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? É importante a gente considerar como que a partir da taxonomia de Bloom, o seguir da construção da aprendizagem pelo próprio aluno. Então, a gente... Dona Elaine, posso fazer uma pergunta? Claro. É possível a gente pensar na taxonomia de Bloom sem realizar uma sequência didática? Não, não é possível, né? A partir do momento que o professor compreende, a partir da taxonomia de Bloom, que nível de aprendizagem o seu aluno está, ele tem que, então, estruturar atividades que sejam uma sequência didática, porque é preparada pelo professor, para que os alunos venham consolidar a aprendizagem em sala de aula, mesmo seguindo qualquer material. Ali tem que ter o olhar do professor para que ele enxergue a sequência didática e coloque isso em prática na sala de aula. Ele primeiro precisa enxergar essa sequência didática, mesmo trabalhando com o escopo sequência. Legal. E pelo que você me mostrou no material, Guy Brousseau tem toda uma estrutura, né, de começo, meio e fim, dentro da aula, né, levando em consideração essa sequência.
para atender as necessidades dos estudantes, né? Correto. E do professor, né, Simone? Porque Sim. às vezes a gente fica em sala de aula pensando assim, nossa, eu já fiz tudo que eu podia, eu estruturei a minha melhor aula, meu aluno não conseguiu avançar de nível. Aí essa teoria vem para dar o respaldo para o profissional, para ele, então, olhar para todo o trabalho que ele já desenvolveu para o planejamento da aula dele e identificar a sequência didática ali, né? Então, é fundamental tanto para o profissional quanto para o estudante que está ali aguardando consolidar suas aprendizagens. E o olhar do professor, né? No intuito de eu usei essa sequência didática, agora eu analiso, eu faço uma reflexão sobre a minha prática para pensar qual é a minha próxima sequência didática para dar continuidade. Exatamente. E a gente está num momento crucial, né? Nas vésperas da aplicação da prova, né? E isso é importantíssimo para que o professor também tenha essa tranquilidade de trabalhar com tarefas, por exemplo, pensando em como olhar para aquelas questões que estão postas ali e transformar em sequências didáticas que farão com que o aluno passe a refletir sobre o que ele já viu, né? E recompor ou recuperar as situações que são apresentadas todo dia na sala de aula. Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal, com a dona Elaine, isso daqui tem tudo a ver com material digital, tem tudo a ver com as tarefas, como ela disse, tem tudo a ver com o escopo sequência, tanto é que nas próximas lives nós vamos abordar um pouquinho sobre estes assuntos também. E a gente vai tentando sempre amarrar para mostrar para vocês que uma coisa não está desconectada da outra. Elas todas estão alinhadas, elas são como uma engrenagem para desenvolver a aprendizagem. Isso mesmo, Samara. Então, vamos lá, dona Elaine. Então, nosso embasamento teórico, né, é o livro Introdução ao Estudo das Situações Didáticas, do Rui Rousseau. É fácil de encontrar, se vocês colocarem aí no Google depois, vocês conseguem encontrar o material em PDF e dá para fazer uma leitura completa do trabalho dele colocado nesse livro. Essa é a nossa base teórica. Então, é importante eles estudarem um pouquinho mais. Eu li fininho, gente, ó, dá uma leitura gostosa. Verdade, é isso mesmo. Então, apresentando o conceito, pessoal, a sequência didática, o que é, segundo Guy Rousseau, um conjunto estruturado de atividades que visa promover a aprendizagem de um conceito, respeitando a lógica interna do conteúdo e o desenvolvimento do aluno. Então, principalmente o desenvolvimento do aluno. Então, a gente vai estruturar algumas atividades, como eu falei, né, Simone? O professor vai olhar, por exemplo, para uma questão lá do tarefas e vendo que aquela questão teve um baixo índice de resposta positiva, ele vai estruturar uma sequência didática como? Pensando em como organizar a atividade de maneira que o aluno, portanto, o professor tem que saber o nível de aprendizagem que ele está, retoma a taxonomia de Bloom e engaja os dois conceitos para construir uma nova situação didática, uma nova sequência didática para conduzir, para mediar a aprendizagem do estudante. Lembrando que quando a gente fala de sequência didática e situação didática, nós estamos falando da mesma coisa, Sim. né? Sim. E assim, parece que a gente está falando de algo, né, dona Helena, que parece uma coisa muito grande, sequência didática, meu Deus, eu teria que me debruçar lá horas e horas, e precisar de mais de 50 minutos. Não, nem sempre vai ser assim, não necessariamente. Então. Se o principal é o professor estar estruturado nos conceitos. Essa é a primeira coisa, né? Ele tem que estar amparado na taxonomia de Bloom para identificar o que o meu menino, o que o meu estudante não conseguiu sedimentar enquanto aprendizagem. Porque não sou eu que ensino, eu, professor. Eu medio um contexto geral, onde tem algumas atividades que foram pensadas propositalmente com o objetivo de sanar um problema, que é o problema de não aprendizagem pelo próprio estudante. E essa é a função principal do professor, mediar essa aprendizagem na estruturação de atividades que têm uma sequência lógica para promover a aprendizagem. O conceito de texto narrativo é aquele que o professor precisa fazer com que seja consolidado pelas suas turmas. Sim, vou falar como eu fazia. Certo. Quando eu ensinava narrativa para os meus estudantes,
o que eu fazia? Eu falava para eles, eu comparava a narrativa com fofoca. Eu falava para eles que a narrativa é semelhante a uma fofoca. Era isso que eu fazia. Exato. Então, a gente vai para o próximo slide para a gente entender como a prática da professora Simone funcionava segundo o Guy Brousseau. Certo, vamos lá então. Como seria o olhar para essa sequência didática, né? O que o professor tem que entender, então, de sequência didática? Serve como um instrumento científico, ele não é empírico, não é observacional, mas é científico, é pautado na ciência mesmo. Se o professor, né, o educador, a educadora, olhar para a sequência didática como um instrumento que possa integrar várias disciplinas, ele está usando o conceito de forma correta. Já já eu resgato aí a sua fofoca. Fiquei curiosa agora da fofoca. Fiquei curiosa da fofoca. Então, era muito legal. Porque quem é que não gosta de ouvir Uma uma fofoca? fofoca? Ouvir uma fofoca, né? A criança gostava. É isso aí. Então, também a sequência didática serve para compreender a relação didática, portanto, a relação de atuação do profissional da educação, com uma comunicação de informações. Que informação o professor está levando, que fofoca eu estou levando para a sala de aula, qual o objetivo de desenvolvimento, né, desse tema que o professor vai estruturar, e daqui a pouco você vai explicar para nós como que você fazia isso, e a gente vai encaixar dentro dessa ferramenta, desse instrumento que é a sequência didática. O professor é o responsável pela organização dessas mensagens de comunicação. Nós, enquanto professores, temos que comunicar. E o que a gente comunica? De que maneira a gente vai comunicar? É isso que é a ferramenta de empoderamento do professor na estruturação das suas atividades, que é o que estava no slide anterior. Legal, muito bom. Então, essa comunicação do professor, ela precisa ser de forma intencional, pensando em toda a sequência do desenvolvimento da aprendizagem. É isso? Isso. Legal. Ela está ancorada, então, na busca de condições necessárias à efetivação da aprendizagem. A gente falou no começo dessa live que a gente vai usar uma questão do tarefas, por exemplo, né? E aí a gente vai olhar para aquilo. Mas quais são as condições que eu preciso criar enquanto professor, enquanto mediador da aprendizagem, para que essa habilidade, que ainda está defasada, seja resgatada pelo próprio estudante? É isso que o Guy Brousseau fala para a gente. E fala que ela é todo o contexto que circunda o aluno. Nele, e aqui a gente está citando literalmente o autor, tá, Simone? Ele fala desse jeitinho lá, quando vocês forem ler o livro, que eu sei que todos vocês vão ler, porque, como diz a Simone, é um livro bem pequenininho, né? E vocês verão essa frase. Já comecei a ler. Comecei, ó. Que bom. Bem legal. Que bom, só um minuto, perdão. Ele fala que nesse contexto estão incluídos o professor, o aluno e o sistema educacional. Por quê? Porque a gente vai resgatar a fofoca da professora Simone daqui a pouco dentro do sistema educacional, que lógico que não é a fofoca, assim, né? Então vamos lá, por favor. Somente ocorre aprendizagem pela adaptação do sujeito que assimila o meio criado. Então nós temos o nosso estudante que não desenvolveu uma habilidade, está posto tanto no resultado, né, do simulado SAEB, quanto nas tarefas ali da plataforma tarefa que foram realizadas ao longo do bimestre. E como que eu vou fazer isso? O nosso estudante, então, ele é esse sujeito. Ele é o sujeito. Ele é o sujeito. Então, o meu papel é criar sequência didática, criar situações de aprendizagem para fazer com que o sujeito assimile o meio que está sendo criado naquele momento. E é uma situação didática, porque é criada principalmente pelo professor, mas ela também tem a interferência do meio e da condição do sujeito, que é o estudante. Então, em que momento da aprendizagem ele está?
Vamos voltar lá para a taxonomia de Bloom. É bem o que você falou, tudo está interligado. Eu não posso pegar uma situação, parte de uma situação, por exemplo, eu posso pegar uma atividade do escopo sequência e, sem contextualizar o meio, entender que o meu aluno já aprendeu. Não é suficiente, segundo a teoria do Guido Sol. Porque fica fragmentado. Fragmentado. Não é eu costumo falar, eu até dei esses exemplos aqui quando eu tive formações com os diretores, que, por exemplo, estudar, entender a tabela periódica, para mim, ainda até hoje não fez muito sentido, porque eu tinha que gravar aquelas letrinhas, os significados dela, para eu fazer a prova. Que hoje eu acho que boa parte delas eu já não lembro mais. Então, eu entendo que é mais ou menos isso que você está falando. É algo fragmentado, que não foi relacionado com o meio em que eu estava, nem com o contexto. É isso mesmo, correto. Então, as fases da sequência didática são a situação de ação, uma situação de formulação e uma situação de validação realizadas pelo sujeito, que aí, no caso, é o nosso estudante. Então, vamos para a fofoca da professora Simone. A parte mais legal. Porque eu não sei Flavinha, mas assim, eu acho que é muito interessante entender. Eu acredito que vocês também devam estar pensando aí na escola no momento que estão vendo isso. O que seria situação de ação, situação de formulação e situação de validação? E bem curiosa em relação a isso. Agora eu vou pedir a sua colaboração direta. Por favor, chegue numa sala de aula de 6º ano e coloque a sua fofoca para desenvolver o conceito de narrativa. É isso? Então, por favor, vamos ouvir a Simone. Então, eu falaria para eles o seguinte: eu chegaria na sala e falaria para eles assim: pessoal, quem aqui já ouviu ou já contou uma fofoca? Eu! Vem dizer que não veio, não contou e que eu não faço essas coisas, porque vocês não estão sendo honestos, é a primeira coisa, né? Se não ouviu, se não contou, já ouviu ou já esticou o ouvido para contar uma fofoca, né? Uma fofoca alheia que está acontecendo lá. E aí eu começo perguntando para eles: então, quando a gente ouve ou a gente conta uma fofoca, normalmente nessa fofoca nós temos pessoas que participam da fofoca, né? Que tem gente até que fica chateado. Cuidado, que fofoca às vezes não é muito bom, né? Ainda falo porque é bom a gente lembrar, porque a gente sabe que tem muito conflito na escola por conta de fofoca. Aí a gente trabalha um pouco disso também. Mas eu falo com eles assim: então, a fofoca normalmente ela tem pessoas que participam dela. Essas pessoas nós poderíamos chamar de personagens. Isso, né? Então, essa fofoca, ela tem um começo, meio e fim. E normalmente a gente estica o ouvido para ouvir o fim, porque o fim é o quê? O clímax dessa fofoca é a parte, uau, nossa, eu preciso ver o fim. E aí, deste modo, eu vou construindo com eles todas as características que tem na narrativa. E, por fim, eu falo para eles: então, olha só, vocês já ouviram falar de um texto chamado narrativo? Vamos ouvir, vamos ver um texto narrativo? E aí eu conto uma história, um texto narrativo para eles, e aí eu vou fazendo a relação entre aquilo que nós vimos da fofoca com aquilo que o texto narrativo tem. E aí eu mostro para eles que, na verdade, a relação entre os dois é isso. Os dois carregam as mesmas características. Eu entendo que, desse jeito, o estudante consegue enxergar e se aproximar mais do conceito do que é um texto narrativo. Que bom, obrigada. Então, vamos analisar, segundo a teoria do Guy-Brousseau, né, a aula aplicada pela professora Simone com os alunos, os estudantes do 6º ano. Quando ela chega na sala e faz a pergunta para eles de quem já participou, quem já fez, né, uma fofoca, ela está construindo, ela já estruturou a aula dela, pensando numa situação de ação. Né? É muito bom ouvir os estudantes em relação a isso. Eles começam a falar. Isso, questões disparadoras, né? Isso. É assim que eles vão mobilizando as estruturas neurais que eles já têm, que o professor já, que a professora Simone já foi na taxonomia de Bloom, e olha que ela manja, né, gente, taxonomia de Bloom. Então, ela foi no lugar certinho, analisou lá o perfil, né, dos aluninhos, viu aqueles que estavam com defasagem, e aí pensou nessa situação de sequência didática, construindo aí, né, a sequência didática conforme a orientação do Guy-Brousseau. Ela colocou a sala em ação, primeira coisa, né? Chamou os alunos para estarem com ela. Num segundo momento, o que ela fez?
Quando ela lançou a pergunta de quem já fez, eles começaram a mobilizar o que eles têm de estrutura neural que já fez com que eles vivenciassem na casa, na própria escola, até com o professor, às vezes, né? Levando uma narrativa com um cunho de fofoca, né? Para que a outra pessoa interagisse com ele naquele momento de ação dele. Então, a ação, no momento de aula, ela é fundamental, porque ela vai levar os estudantes a formular, que é o segundo item ali, né? Das situações, as fases da sequência didática, onde o professor não entrega o conceito de uma vez. Ele está conduzindo a estrutura de aula, mobilizando professor, aluno e o sistema educacional, como nós vimos anteriormente, para que a construção da aprendizagem do conceito de narrativa se dê pelo próprio estudante. Olha que interessante. Então, você leva o estudante a compreender o conceito do que é uma narrativa através das perguntas e toda essa situação de ação que a gente vai mobilizando. Exatamente. Ao longo do processo, né? Isso. Que é intencional. Né? Então, eu vou preparar minha aula com todo esse subsídio anterior que eu já tenho, que é a análise do desenvolvimento do meu aluno. Eu preciso parar para analisar, Simone? Acho que não. A gente tem os resultados, né? A gente já tem os resultados. Todo professor tem o resultado dos seus alunos, tanto nas plataformas, como os resultados individuais de anotações que a gente ainda faz, né? Embora a gente tenha todo esse meio tecnológico. E eles estão trabalhando agora com o plano de intervenção com base nos resultados da consulta. Então, eu não preciso pensar nisso, eu tenho só que me apropriar dessa informação e aí partir para a construção das sequências didáticas, levando o meu aluno a formular as suas questões. Nessa formulação, nessa tentativa, né, de responder ao professor, ele está mobilizando tudo que ele já passou. E aí ele fala, o Guibussou fala da interconexão entre todas as disciplinas no momento da construção da aula. Então, é uma ação de língua portuguesa, mas poderia acontecer em qualquer outra, né? Sim. História, em geografia, na matemática, viu, pessoal? Principalmente porque ele é o autor, né? Ele é um autor da matemática e foi na matemática, diante das dificuldades que ele encontrou para fazer com que os alunos conseguissem construir a sua aprendizagem da matemática, que ele desenvolveu o conceito. Muito legal. Então, aí, pode trocar, Simone, depois a gente volta para falar da situação de validação. Situação de ação, o que é? É o modelo implícito que o aluno toma as suas decisões. Então, ele está mobilizando o conceito que ele já tem, por isso a gente não pode falar que o aluno nunca sabe, mas esse conceito é muito difícil, ele não sabe. Ele sabe, de alguma forma ele sabe. Só que o Guibussou, ele fala que o aluno não tem consciência daquilo. Vejam lá, ó, sem ter consciência das decisões que ele está tomando. Ele está aprendendo um método de resolução, mas ele não sabe que está fazendo isso. Por isso, o autor ressalta a importância dessa situação de ação. Então, o aluno, no caso aí, a gente vai resgatar também o Lemov. Porque o Lemov, ele fala, tem uma situação, se eu não me engano, é a situação de a técnica número 15, que tem um nome específico, eu anotei aqui, gente, espera um pouquinho só. Sem escapatória. Muito conhecida. Né? Porque os alunos não sei. No caso da fofoca, é impossível ter alguém que diga que não sei, né? É intencional. Mas aí a gente está pensando, pessoal, em todos os componentes curriculares, a aplicação da sequência didática, desde o 6º ano, do Fundamental 2 até a 3ª série do ensino médio. Né? É nesse público imenso que a gente tem que pensar que, à medida que eu apresento o letramento geográfico, matemático, linguístico, artístico, lá nos anos iniciais, no nosso caso, anos finais, né?
são o início do nosso trabalho até a finalização do ensino médio, onde esse letramento vai se aprofundar. Então, eu também tenho que trazer a ação do estudante do ensino médio. Ele precisa, a gente precisa aplicar a técnica do Lebov com ele, porque ele não sabe que ele sabe. Sim. Somos Verdade. nós que vamos buscando isso através da situação de ação. Ação, exatamente. Bacana, Né? legal, hein? É isso. E aí, a gente tem que considerar que isso faz com que o nosso público do ensino médio, que tem medo de falar, porque normalmente o que a gente vê, né? Lógico que isso acontece raras vezes, mas a gente sabe que acontece. Então, você traz um conceito e coloca na sala de aula para eles. Ah, quem já ouviu falar disso? Eles não abrem a boca. Sim. São tímidos. Tem receio. Receio, né? As pesquisas indicam que eles não Receio, falam, verdade. né? Porque eles têm receio É. de se colocar e depois sofrer bullying Verdade. por parte dos colegas, É verdade. né? O Verdade. professor, ele jamais, por exemplo, vai ter uma postura de chegar na sala de aula e dizer o que é um texto narrativo, ele vai falar o que ele poderia responder. Aí eu falar, é um texto que conta uma história. Ah, mas esse seu aluno aí, ele é top, ele já desenvolveu a habilidade. É. E aquele que não desenvolveu, como que ele colocaria isso? Ele simplesmente nem olharia para você. Eu acredito que ele não responderia. Teria receio de falar. Portanto, é um aluno que vai ficar para trás na sua sala de aula. Mas se eu pergunto para ele que é fofoca, ele serve. Exatamente. Ele pode não falar se ele for muito tímido, mas que ele vai dar um risinho, Sim, olhar vai. para o lado e Com ter atenção certeza. com os Isso, colegas. Com certeza. Sim, mas aí a questão já da timidez é uma questão das relações socioemocionais, que também o professor tem que lidar com isso em sala de aula e também tem que pensar situações didáticas para resolver ou para ajudar esse estudante, né, a lidar com a timidez e dar continuidade à aprendizagem dele. Sim, Daniel, Mas- posso só fazer Claro. uma pergunta em relação a isso? Então, o que eu estou entendendo é que, por exemplo, o Guy Brousseau, posso, né, você me corrige, Guy Brousseau, na teoria dele, ele mostra para a gente que a gente não pode ir de primeira no conceito. Exatamente, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Quem tem que construir a aprendizagem é o estudante. Se o professor, gente, a gente está respaldando a teoria do Guy Brousseau, né? A gente está replicando aquilo que a gente leu, que a gente acredita também, né? O professor jamais pode chegar em sala de aula e ir para a lousa ou pegar o escopo sequência e abrir. Ah, não, porque eu entendo que se eu não falar para ele primeiro o que é, ele nunca vai assimilar o que é um texto narrativo. Sim. Errado. Né? Porque Não, talvez ele já construa texto narrativo, mas ele ainda não relacionou isso ao conceito. isso, ele não tem consciência. Então, qual é o papel da escola? Trazer a consciência, aquela aprendizagem e validar, que é o slide anterior, que fala da situação de validação, Sim. quando eu, aí sim, né, volta, isso, tá vendo? Ó, a situação era ali mesmo. Isso, a situação. Peraí, dá certo. Aqui, ó, situação de ação. Então, eu criei a sequência didática, fui para a sala de aula e coloquei os estudantes para agitar. Eles têm que pensar, eles têm que buscar onde que eles já viram aquilo em algum lugar. É a situação de ação. Depois vem a da formulação. Então, na situação de formulação, o estudante tem que ter um repertório linguístico. Como que ele vai falar isso para o professor? Mas também é assim, é o repertório dele, não é o momento de corrigir a forma como ele está falando. Legal. Essa correção ela acontece automaticamente quando, por exemplo, o Lemov fala que não tem escapatória, todo mundo sabe alguma coisa. Sim, aí eu considero tudo que todo mundo vai responder. Isso, sim, sempre. Segundo o Guy Brousseau, a gente não pode usar o não. A gente tem que ir atrás do erro como um caminho para que eu, professor, e o próprio aluno se identifiquem nas demais respostas. Legal. O que valida, né? O que vem validar é a institucionalização do conceito a partir da formulação de todos eles. Então, se eu chego lá no ensino médio e o meu menino não sabe ou não quer, por N motivos, se pronunciar, ele vai começar a ouvir o que os outros 4, 5, né, que a gente fala, mas numa sala de aula, né, Simone, eu vou ter no máximo 5 alunos, na melhor das hipóteses, que vão interagir comigo. Beleza.
Mas eu entendo também que eu tenho 5 alunos nessa primeira interação. Mas se Isso, os outros percebem que essa interação é saudável, que o professor valoriza todas as falas que são trazidas para ele, eu entendo que aos poucos a gente vai aumentando é esse isso mais. grupo, né? Isso, é isso aí, estimulando os demais a falarem. Vai se criando aí. É lógico que quando vocês forem ler o livro, vocês terão a oportunidade de verificar, como você colocou, mais detalhes, né? Se a gente fosse falar sobre isso, a gente fazia uma PPC aqui de 3 dias. Isso seria maravilhoso. Né? A gente que é apaixonado pela educação, pelo que a gente faz, a gente teria muito o que conversar sobre isso, né? Mas aqui a gente está trazendo algumas coisas de prática mesmo, né? Pensando que os nossos colegas terão a oportunidade de ver esse ATPC, né, essa live, e já podem dar continuidade na própria TPC, depois que esse momento se encerrar, de treinar já como montar situações didáticas, porque é uma coisa muito simples. Ou até enxergar no material digital a sequência que está sendo posta lá. Exatamente. E se de repente eu tenho que fazer alguma curadoria, se de repente eu preciso inserir alguma coisa, né? E aí, acho que assim, eu vou pedir agora a interferência da Flavinha para falar um pouco do escopo sequência com relação a essa retomada, porque como nós estamos no período de retomada, né? Em que momento, Flávia, que aparece o escopo sequência essa situação didática pronta para a recuperação dessas aprendizagens? Alguns do escopo sequência tem a própria indicação de retomada, as aulas de retomada. O próprio escopo sequência traz essa sugestão de retomada. Isso, daí é o que a Simone falou, né? Então, o professor vai abrir o escopo sequência, vai olhar para onde está, qual é a sugestão proposta e pensar de acordo com o nível que eu já sei que o meu aluno está, que o meu estudante está, como eu posso utilizar ou adaptar, porque a gente não tem situações estanques de nível de desenvolvimento em nenhuma sala, né? A gente tem ali vários estudantes com níveis de desenvolvimento cognitivo diferentes, então a gente também tem que pensar sobre isso na sala de aula. Mas o que a gente está falando agora é dessa validação da participação do estudante, como você falou. Quanto mais é criado um ambiente seguro, né? E aí, seguro, entre aspas, por quê? Porque quando você respeita o que o teu aluno, o teu estudante trouxe, e ele ouve o outro colega, você, isso, pessoal, o que mais a gente pode acrescentar nisso? Eles vão saindo até da timidez, vão falando assim, eu também vou falar uma coisinha. Vão criar coragem. Vou falar aqui debaixo da minha touca, mas eu vou falar, porque eles não vão praticar bullying comigo, meu professor vai respeitar a minha resposta. Ah, mas eu não domino os meninos, tá? Mas a referência na sala de aula é o professor. Então, se o professor consegue olhar para os estudantes e receber as respostas que eles se esforçaram para formular, para participar daquela aula, Ou até para fazer piada, porque a gente sabe que o estudante vai fazer piada, né? Tem que aproveitar o momento da piada para ensinar. Tem aquele que se esconde embaixo da touca e fala devagarzinho, assim, baixinho. Mas a gente tem aquele que quer fazer piada e se aparecer a aula inteira. Então, aí a gente é difícil, né? A gente lidar com o nosso emocional, porque a gente tem todo esse trabalho para fazer, né? Mas a gente consegue. A gente consegue fazer. Quais são as possibilidades? Porque a gente tem lá um caminho já que a gente já traçou, a gente já construiu a sequência didática, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente tem que fazer com que eles percebam que eu, professor, estou validando a participação dele. E aos poucos ele vai sentindo-se mais confiante para poder interagir de outras formas. Certo. Vamos seguir, então. Pode. Essa já foi isso. Então, já falamos também que na situação de formulação, eles inconscientemente têm que resgatar os repertórios, né? O que eles já desenvolveram lá desde a vivência na casa, na família, na igreja, no teatro, onde quer que eles tenham ido, e passando aí pela aprendizagem institucionalizada, desde a primeira série, ou do prézinho, enfim. Então, a minha relação
de trazer para eles, mostrar para eles a fofoca, quem é a pessoa da fofoca, onde aconteceu a fofoca, qual é a parte, nossa, aquela parte que eu estico a minha orelha, o meu pescoço para ver o final daquela fofoca, o que que aconteceu naquilo tudo. É a situação, então, de repertório linguístico? Eles têm que mobilizar os repertórios linguísticos que ele tem, porque ele pode chegar a uma conclusão sozinho. Então, digamos lá, alguém deu uma resposta e o coleguinha do lado discorda. Olha, você está criando uma situação em sala de aula, que é uma situação que você está colocando os alunos para agir. Formular pensamentos, é isso? Todo mundo vai, todos eles, de alguma forma, que nada, você sempre fala coisa errada, não é isso que acontece, gente, em sala de aula? É isso, não é? Um vai discordando do outro. Isso. E aí, a gente está lidando, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto de trazer o Paulo Freire, porque ele lida com gente. E o Paulo Freire tem tudo a ver com isso que Guimarães fala, né? Essa é a forma de você se tornar mediador no processo e trazer o aluno para construir esse processo. Exatamente, é isso. Não é largar, né? Você está dando autonomia. Olha, a pedagogia da autonomia, né? Ele está, o profissional está empoderado, porque ele conhece a defasagem, ele conhece onde tem que levar o menino, mesmo que não esteja defasado. Eu estou trazendo um novo conceito. Eu criei uma situação didática, ou eu fiz a curadoria do material, que seria o escopo sequência, né? E tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. Certo. A gente tem mais, acho que mais 20 minutinhos, tá? A gente tem. Porque teve 11 minutos, né? Sim. Podemos passar. Esse, deixa eu subir. É sempre exercício médio atual. Da maior Tá. Mas tá bom o bate-papo, né? Gostoso. Adoro. A situação de validação. Quais são os meios de validar ou invalidar? Tá vendo? A gente não vai deixar o erro passar, mas a gente nunca vai usar a palavra erro. Sim, porque a gente está falando de estudantes que muitas vezes se fecham e pagam. E é comum a gente ver, anos iniciais eles falam mais. Sexto ano eles falam muito também, eles querem participar, eles querem ler. Verdade. Mas vai passando sempre, eles vão ficando mais aí seguidos, né? Isso. E aí essa proposta de Guimarães é uma proposta que traz o aluno para falar, Sim. traz o aluno para contribuir, traz o aluno para mostrar o que ele sabe, né? De forma mediada pelo professor. Muito interessante o estudante, né? Formar seus pensamentos, suas ideias, suas hipóteses. Interessante também, bacana isso aí. E aí ele diz, então, né, oficialmente, que são os meios da situação de validação, de validar ou invalidar aquilo que os estudantes trouxeram, né? Como que ele faz isso? Aí sim, ele usa o currículo, o escopo sequência, baseado na BNCC, e coloca o conceito. E aí, quando o professor apresenta o conceito, ele ainda se volta para a turma e fala assim, tá vendo como todos vocês sabiam alguma coisa sobre isso? A história da fofoca, né? Viu como a fofoca ajuda, gente? Com certeza, vai estimular essa aprendizagem. Tem que estimular a pensar, não fazer fofoca, né? Isso, bem entendido, hein, gente? Sem fofoca, por favor. Usem a fofoca como uma situação didática em sala de aula, né? Então, por fim, o autor propõe a institucionalização das situações que deram, então, a determinados conhecimentos a condição de saber. Eles são saberes culturais que são institucionalizados por esses documentos que fogem diretamente à nossa governabilidade, mas que são oficiais e que nós temos que colocar em sala de aula para os nossos estudantes. Então, a gente pode dizer que a fofoca ela é um conhecimento cultural, né? Mas que aí a gente pode institucionalizar esse conhecimento quando ele consegue perceber que é uma narrativa. Exatamente. E é lógico que não vai parar aí, né? Sim. O professor vai dar continuidade, né, aos textos narrativos, sempre buscando que o aluno identifique outros textos narrativos na própria situação. E aí
ele pode ou construir uma própria sequência didática para se aprofundar nisso, ou ele pode dar continuidade. Sabe, a partir, dependendo do tempo de aula que ele tem, ele pode ou concluir ou preparar uma nova para dar sequência ao que virá. Até o que a gente trata, né? Porque a gente, na língua portuguesa, a gente também mostra, né? Discute com o estudante, apresenta para ele que características do texto narrativo você encontra em outros textos também, em outra linguagem também. Então, é importante, por exemplo, você encontra características do texto narrativo na música. Sim, né? Verdade. E aí você começa a fazer essa relação e mostrar para eles que existe uma relação entre esses textos. Sim, e lembrando, né, da continuidade do processo. A parte do sexto aninho é fácil, né? É simples, não entra na complexidade do conceito. À medida que você vai avançando, chegando no ensino médio, aí você já vai trabalhar com crônicas, você vai dar um conhecimento complexo, mas aquilo que foi construído pelo próprio estudante lá atrás vai ser o facilitador da sedimentação dessa aprendizagem mais robusta, Sim, que ele vai precisar fora desse universo escolar. Muito bem. Tanto é que a gente fala da habilidade, né, que a gente chama de debutante, que não é mais debutante, já é boda de ouro. Boda de ouro, que é identificar informações implícitas no texto. Esta é uma habilidade que você pensa no trabalho que é desenvolvido para que ela seja desenvolvida lá nos anos iniciais, no início dos anos finais, mas também ela é extremamente necessária de ser consolidada no ensino médio. Sim, Né? Então, com certeza. eu entendo que é semelhante a isso. Isso, correto. A dialética de Rousseau, o que é então? Né? Quando ele afirma que essa situação pode fazer com que o sujeito progrida. Por quê? Vocês observam que há uma sucessão de novas perguntas e respostas. Então, como que acontece nessa situação de ação lá na primeira parte da situação didática, né? Há uma interação com o professor e os seus estudantes que buscam repertórios, né, conexões neurais que eles têm inconscientemente já estabelecidas, né, e que tem que interagir e ao mesmo tempo interage com as outras disciplinas. Então, por exemplo, eu lembro que eu viajei para a praia. Olha o conceito de praia dentro da geografia, Sim. Né? O conceito de distância dentro das escalas geográficas, da própria matemática. Então, tudo isso são saberes, são desenvolvimentos neurais que já existem no sujeito e que devem ser mobilizados no momento da situação didática. Então, até a oratória, né? Como que o seu estudante vai falar para você sobre, vamos falar, fração, por exemplo. Fração é uma das nossas debutantes. Então, como que eu lido com isso? Já está institucionalizado entre nós, na nossa prática, que eles não sabem explicar o que é uma fração. Sim. Mas todos eles sabem o que é uma fração. Ou usam de alguma forma. Sabe, mas então, aí que o grupo do Sou fala isso. Se ele usa, é porque ele sabe. Muitas vezes eu decoro o conceito e não uso, porque eu não sei. Isso. E aí tá o pulo do gato. Mas a gente vai trazer aquele colega nosso que vai vir aqui falar. Né? Lembra? Ele vai falar, mas eu vou só passar por aí, porque lá no livro dele ele traz exemplos, né, de situações da matemática que podem ser explicadas. Mas é importante que nós tenhamos em nós, que o nosso estudante, ele tem repertórios que cabe à institucionalização do ensino, mostrar para ele que ele sabe. Por que a gente tem muitos alunos desinteressados? Porque eles acham que não sabem? Porque eles acham que não sabem. E porque eles se acham que eles se sentem inferiorizados diante de palavras e de letramentos Que eles desconhecem. que eles desconhecem. Porque nós apresentamos muito
no início de toda a situação, Isso. o conceito. A gente já começa com a parte mais difícil e a gente tem que começar colocando-os para pensar, para mobilizar, contextualizando, construindo debates. Então, nem que eu tenha que brigar. Eu aí estou falando, estou me colocando no lugar do estudante. Nem que eu tenha que brigar com a minha amiga Simone, porque ela construiu, ela mobilizou o conceito de uma forma diferente da minha. Que legal que eu posso, né? Que o meu estudante pode ter esse debate, exatamente. E aí a construção vai se efetivando. A Lolo ontem chegou em casa, foi para casa chorando, vou contar para vocês. Lolo é minha pequenininha de 4 anos, chorando, porque ela discutiu com a coleguinha dela na escola. Oh, meu Deus. Porque a coleguinha falou para ela que casa se escreve com C, e ela falou, não, é com K. Aí, quando eu falei para ela, filha, lá na revista, no dicionário, nos livrinhos que você tem no seu quarto, casa escreve com C. Nossa, aí foi o fim. Foi um chororô terrível. Mas eu falei, tudo bem, filha, calma. Se você quiser continuar escrevendo a sua casa com K, pode escrever, não tem problema. 4 anos. E estava discutindo com a coleguinha. A construção foi cimento. Ela estava construindo conhecimento novo. Né? E aí, de repente, né, não vou entrar nos anos iniciais, porque eu não sei nada de anos iniciais, né? Eu só tentei aliviar o clima. Calmar o coração dessa menina. Mas é um bom exemplo para nós pensarmos no que acontece na sala de aula. Às vezes eles começam a discutir, que bom que eles estão discutindo sobre aquilo, porque é parte da situação didática, né? Então, a dialética, a partir do momento que nós entendemos essa dialética, né, dessa troca com o sujeito, entre os sujeitos e entre as disciplinas, porque quando a gente vê nessa conversa, esse diálogo, a gente está vendo que o menino consegue saber que para ir à praia, ele tem que percorrer uma distância, mas se eu for falar de escala com ele no primeiro momento, ele não faz a mínima ideia. Não é que, ó, tá vendo como é que acontece? Ele faz a ideia. A gente costuma dizer que ele não faz, mas ele tem, só que cabe a quem? Ao professor de geografia mostrar para ele que aquilo que ele entende como um deslocamento é uma distância que pode ser mensurada no mapa através de uma escala. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte, essa é a institucionalização. Então, olha lá, ele conclui como ação, formulação cultural e institucionalização estabelecem uma ordem razoável para a construção de saberes. Muito bom. É isso. Incrível. Né? Então, vamos olhar. O Guy Brussot é maravilhoso. O Guy Brussot, eu falei assim, ó. Então, temos a situação didática, aquela que o aluno faz sozinho, discute sozinho, briga com a coleguinha sozinho, não tem interferência imediata do professor. A situação didática, que é aquela que o professor vai interferir, vai conectar os conhecimentos, conectar o que eles apresentam enquanto conhecimento deles, né? Mas que dentro da medida de que as argumentações vão surgindo, eles vão construindo um novo conceito sozinhos. E aí, quando o professor vem e coloca o conceito institucional na lousa, aí ele já consegue fazer essa relação. Ele já fazia, exatamente. Ele já imediatamente, ele corrige o próprio erro, sim, sabe? Porque todas as ideias e tudo que você está construindo o conhecimento dele nesse processo. Isso é, de fato, a construção e consolidação do conhecimento institucionalizado pelos estudantes. Que lindo. Eu fico apaixonada quando eu falo do Guy Brussot. Então, o fundamental é o mínimo de elementos que possibilitarão ao estudante construir conhecimento. Ah, mas eu não preciso usar mais nada. Claro, gente, a gente pode usar o que a gente quiser. Se eu for falar de fofoca, eu posso inventar de levar um vídeo em vez de eu mesma falar. Eu posso, sei lá, falar de fração, eu levo lá cartolinas, ou eu levo um joguinho no tablet. Eu invento uma situação, né? Invento o que eu quero dizer, eu busco um aporte concreto que possa fazer com que esses elementos mínimos possibilitem ao estudante. Mas a parte principal é a ação e a formulação, que independente do contexto ali montado pelo profissional, vai consolidar. Eu posso usar qualquer recurso que eu entenda
que vai criar minha situação de ação e Exatamente. formulação. Sim, exatamente. E aí, a validação também, Sim, né? Eu posso levar, por exemplo, um microscópio e posso levar uma célula para finalizar, mas em um primeiro momento eu não vou mostrar isso para eles. É só no final, quando eu for validar. porque primeiro precisam ver as formulações Deles. deles. Eles têm que mobilizar as conexões neurais que eles já tiveram ao longo da vida e que estão lá no E subconsciente quando eu for deles. trazer a situação de validação, ele já mobilizou, já levantei Isso. tudo que eu tinha, ele vai fazer essa relação. Isso. É simples, né? Nossa, assim, né, gente? Assim é simples. Mas a gente convida vocês, né, para tentar esse desafio na sala de aula, enxergar dessa forma, né? Sim. Depois falem pra gente o que aconteceu. Isso. Né? E não desistam na primeira tentativa. Não, por Não favor. pode. Ninguém pegou uma bicicleta e saiu andando na primeira É. vez, deu tudo certo, né? Todo mundo saiu com o joelho ralado. Sim, Com certeza. Então, Aqui, né, depois, se vocês quiserem, falem aí com o coordenador de vocês, tá bom? para esse daqui, gente, a gente vai mandar avaliação. Então, eu acho que esse momento é o momento da discussão de vocês, né? Isso. Sobre o assunto. Isso. Aqui, então, a gente resgata, né? Embora a gente, na nossa conversa, a gente já tenha retomado, né? Porque é impossível, né, Simone, trabalhar com as situações didáticas sem a gente conhecer, né? E eu vou me atrever a dizer, dominar Sim, a taxonomia de Bloom, sim. né? Que é um material, uma ferramenta importantíssima para que eu olhe para o meu estudante, eu me avalie, inclusive, né? Eu faça um PDCA Sim. dos meus planejamentos de aula, né? Porque, veja, pessoal, embora nós tenhamos aí o material da EFAP, que é maravilhoso, Sim. as ATPC são maravilhosas, são orientadoras, mas só eu sei quem são os meus estudantes de fato. Sim. Por isso Né? a importância de eu conhecer e de eu olhar para aquele material que está sendo entregue e olhar para a minha turma. Isso. Precisa ter uma relação. Exatamente. Completamente. Então, ela, como a Simone já colocou para vocês, né? É importante que a gente olhe para os nossos estudantes, e agora, principalmente nesse momento de retomada, né? Assim, que a gente tenha cuidado de aplicar a taxonomia de Bloom no momento de construção de situações didáticas que a gente acredita que vocês farão, né? Porque a gente tem a pressa, digamos assim, né? Para alcançar os resultados para o nosso trabalho, né? Que é um trabalho de dedicação, né? Todo mundo faz a TPC, todo mundo se debruça, tenta estudar e levar o melhor para a nossa sala de aula. Eu preciso ter essa ferramenta comigo. Ah, vou colar no caderno, ou então eu vou colar, sei lá, na sala de ATPC. Né? Mas é um exercício de enxergar isso naquilo que está sendo. Sim, né? Eu Nós preciso do enxergar. julgamento é importante enxergar isso. Exatamente, eu preciso enxergar a taxonomia de Bloom, essa classificação hierárquica dentro do material que eu estou trabalhando. Eu preciso enxergar a sequência didática, Sim. né? E se eu percebo que eu preciso fazer, essa sequência desse jeito para eu levantar a situação de ação, eu preciso de mais alguma coisa, aí eu vou ter condições de incluir. Você falando agora a respeito de utilização do escopo sequência, me veio uma questão que, do meu ponto de vista, Zé, se eu estiver errada, né, você, por favor, faça a sua interferência. Quando eu tenho 48 aulas e a prova está chegando e eu só consegui trabalhar 28, o que eu teria que fazer? Eu entendo, sim. Você está me perguntando ou você... Não, está deixando para eles pensarem a partir desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Você pode trocar, por favor? Sim. Então, construa uma sequência sem consultar o escopo. E apresente para o seu coordenador. Não vai consultar o escopo nesse momento, tá bom, pessoal? A gente vai acreditar que vocês vão seguir as orientações. O próximo, por favor. Aqui. Então, colocando, né, a questão das 48, consegui aplicar 28, o que fazer? Tem uma questão aí para vocês também refletirem, por favor. Como eu articulo as sequências didáticas, lembrando que o escopo sequência
tem lá estruturadas as sequências didáticas. É como você vai colocar em prática que vai fazer a diferença, né? Para que os meus alunos tenham engajamento para demonstrar bons resultados e também demonstrem as aprendizagens significativas nas avaliações. Que a gente começou essa TPC, nessa live, falando sobre isso e a gente está finalizando falando sobre isso. Então, é uma ferramenta que está à disposição de vocês, nesse momento, né, de grande importância aí para os nossos estudantes, e que a gente coloca para vocês. Quando vocês forem dar a devolutiva para a DE, foquem nessa resposta, né? A gente também está... Desafio, né? Ansioso, né? Para ver o que vocês pensam, porque só vocês que estão na sala de aula que sabem, né? Quais são os desafios, como a Tânia coloca, sobre essa questão. Aí pode trocar. Então, gente, eu escolhi essa imagem porque penso que a gente tem que buscar paz e tranquilidade dentro do contexto que nós vivemos. É um contexto difícil, mas nós escolhemos ser educadores. Desafiador. Né? E eu penso que tudo que puder vir para nos trazer tranquilidade sobre as nossas ações é o que importa. A gente usar para ficar tranquilo. Né? Aquilo que depende de mim, todo o repertório que eu estou tendo acesso, eu estou me debruçando sobre ele, porque eu quero que os meus resultados sejam coroados. Sim. E a partir daí, o resto é com cada um outro, né? Mas eu acho que o principal, eu sei que quem já trabalhou comigo sabe, que eu sempre falo isso, que o importante é a gente chegar no fim do dia, colocar a cabeça no travesseiro e aí resgatar o cortelo. Fiz tudo o que pude, da melhor maneira que pude, com aquilo que tive neste momento. Amanhã eu vou fazer melhor. Sim. Né? Se as condições mudarem. Mas Verdade. hoje é isso que é importante. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Nós que agradecemos, né? Exatamente. Foi um prazer. Foi muito feliz mesmo, gente. Eu fui coordenadora pedagógica há alguns anos e acho que foi o meu momento na educação mais feliz, foi esse momento de coordenação pedagógica. E nós estamos muito honrados em recebê-la. Com Muito feliz, eu acredito que vai ser muito produtivo para vocês. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito leve, muito gostoso. Prazeroso, gostoso, Muito prazeroso. E aprendizagem. E aprendizagem. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu queria ter tido uma professora de geografia. Maravilhosa. Parabéns, Pessoal, muito obrigada, viu? Tchau, 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 pessoal. tchau. Vocês. Tchau. Para a gravação, não mais aqui, não mais. Aí, do ladinho da mais. Aí. Ele vai cortando, vai ajustando as